Oi, gente, tudo bem? A pauta de hoje, mais uma vez, é a crise do Chile. Ontem, o presidente Sebastián Piñera, por volta das 23 horas, horário de Brasília, em cadeia nacional no Chile, reconheceu os equívocos que tanto o governo dele como governos passados cometeram em relação à população e pediu desculpas aos seus compatriotas. Essa é a conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días. É verdade que os problemas não foram produzidos nos últimos dias. Eles se acumulam há muitas décadas e os diferentes governos não foram nem fomos capazes de reconhecer a situação em toda sua magnitude. Esta situação de inequidade e abuso levou a um movimento sincero e autêntico de milhões e milhões de chilenos. Reconheço e peço perdão pela falta de visão. Reconozco esta falta de visão e lhe pido perdão a meus compatriotas. Pois é, pessoal, dos meus 30 anos de magistério, de professor, a coisa que mais me deixou triste e que me deixa até hoje triste é quando eu tenho algum aluno que não quer aprender com as experiências positivas ou experiências negativas que a gente tem a passar para os nossos alunos em sala. O Chile, no vídeo de ontem, eu mostrei que está ensinando ao Brasil e à América Latina algumas coisas, mas o Brasil se recusa a aprender, é aquele aluno teimoso, né? E a minha avó já dizia que quem se recusa a aprender com quem tem mais experiência, na verdade, o mundo vai ensinar. Ontem o Brasil aprovou em segundo turno no Senado a reforma da Previdência, que a gente também já mostrou aqui no canal, que vai gerar muita desigualdade, na medida em que a reforma da Previdência ela vai dificultar não só o acesso ao benefício, como vai reduzir o valor do benefício. E é o mesmo caminho, por incrível que pareça, que o Chile seguiu na década de 80 na ditadura Pinochet. Isso porque, inclusive, o Paulo Guedes morava no Chile nessa época e vivenciou todo esse trabalho do neoliberalismo chileno de implantar uma política de austeridade fiscal, de privatizações e que levou à situação que o Chile vivencia hoje. Bom, ontem o presidente Sebastián Piñera, que no início da semana havia chamado de criminosos os manifestantes no Chile, inclusive ministros do Sebastián Piñera havia dito que era bom mesmo que a população passasse muito tempo na fila da saúde. Assim, elas interagiam mais e se conheciam melhor, zombando do sofrimento da população. Então, o mesmo presidente que no início da semana assumia essa postura com a sua equipe, ontem calçou a sandália da humildade e, em cadeia nacional, pediu desculpas aos compatriotas chilenos e anunciou medidas de contra-reforma às reformas que foram implementadas na década de 80. Dentre as medidas, vejam só, propõe o aumento de 20% nas aposentadorias e benefícios, admitindo que o valor que é pago atualmente, que nós mostramos ontem, que 60% dos aposentados chilenos recebem menos de 60% do salário mínimo chileno, ou melhor, 90% deles, dos aposentados, recebem menos de 60% do salário mínimo chileno. Num contexto em que os aposentados têm que pagar pela saúde, têm que pagar pela educação dos seus filhos e netos que estão desempregados, então fica uma situação muito complicada e o salário que eles recebem não dá para minimamente auferir as condições dignas de vida que uma pessoa necessita ao fim da vida. Outra medida anunciada pelo Sebastián Piñera: redução dos salários dos políticos, isso mesmo, olha o exemplo que o Chile dá para o Brasil. E também redução do número de parlamentares no Chile. Isso por quê? Porque o Chile ele tem um mecanismo de austeridade fiscal que é histórico. O Chile ele hoje tem cerca de 25% apenas de endividamento em relação ao seu PIB. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 80% de endividamento em relação ao PIB.
Então, se o Sebastián Pinheira está propondo aumentar 20% os benefícios, reconhecendo que o benefício pago pela Previdência chilena não é suficiente para que os aposentados tenham uma vida digna, e se ele está propondo esse aumento, óbvio que eles vão pensar em tirar esse dinheiro de algum lugar. Ao invés de tirar do povo que já está revoltado, decidiram tirar dos políticos, cortando benefícios, cortando salários e reduzindo a quantidade de parlamentares no Chile. Outra medida anunciada pelo Sebastián Pinheira é a contribuição patronal, que no Chile não existe. A reforma da Previdência feita lá atrás excluiu os patrões do pagamento da Previdência. Algo que estão querendo fazer também, inclusive, aqui no Brasil. Então, o Sebastián Pinheira anunciou, inclusive, que os empresários passarão a contribuir com 4% sobre a folha para a Previdência chilena. Outra medida, aumento de impostos na ordem de 8% para quem ganha acima do equivalente a R$40 mil, ou seja, imposto para os ricos. Então, isso é a prova inequívoca de que as ruas têm poder. Aquilo que eu falei no vídeo de ontem, de que a crise chilena, se argumentando que foi o aumento da passagem do metrô o motivo da crise, não. O aumento da passagem do metrô foi apenas o estopim de uma panela de pressão que via cozinhando já há muito tempo, que eram as enormes desigualdades que o país vivencia pelas reformas neoliberais que foram feitas lá na década de 80. Tanto é que o Sebastián Pinheira reduziu o valor do reajuste que foi dado à passagem de metrô, mas isso não foi suficiente para aplacar os ânimos das ruas. E aí ele vem agora com essas medidas de contra-reforma, humildemente, ou aparentemente humildemente, dizendo que reconhece o erro dele e de governos passados. E que a população realmente está sofrendo e que eles foram insensíveis em perceber esse sofrimento. Agora, o curioso disso tudo é que o Brasil está no caminho do Chile da década de 80. Nosso presidente está na Ásia, irá para o Oriente Médio, vendendo nossas empresas estatais para diminuir o tamanho do Estado. Eu já mostrei isso aqui no vídeo de ontem, que um dos projetos neoliberais é culpabilizar o caos econômico de um país a partir do tamanho do Estado. Eles pregam que o Estado deve ser mínimo. Para isso, eles vendem a máquina estatal para forçar a população a comprar saúde, a comprar educação, a comprar segurança. Então, a comprar inclusive previdência, porque o Paulo Guedes, historicamente, fez sua fortuna vendendo fundo de capitalização e fundo de previdência. Então, veja o tamanho desse mercado num país de 210 milhões de habitantes que isso representa. Então, há muitos interesses por trás dessa reforma da Previdência. E nós somos incapazes de aprender com o Chile, que está no caminho oposto ao que o Brasil está experimentando. O Chile já provou do remédio, viu que o remédio é amargo, está no caminho inverso e o Brasil está querendo tomar o mesmo remédio amargo do Chile. Problema qual é? Problema é que os políticos que estão no poder, eles sabem que o poder é efêmero, é passageiro, é sazonal. Não interessa a eles se daqui a 10 ou 20 anos o Brasil vai estar numa crise similar à do Chile, com uma pequena parcela da população muito rica e uma grande massa de miseráveis passando fome, passando necessidade. Por quê? Porque eles, esses políticos que estão no poder, já estarão com as suas contas bancárias com alguns milhões e estarão imunes e isentos a uma crise que possa vir nas próximas décadas. Agora, fica a lição que o Chile dá, já que os políticos não foram capazes de assimilar a lição e aprovaram ontem no Senado a reforma da Previdência e vão votar agora a PEC paralela, que é uma outra manobra para incluir estados e municípios na Previdência, fica a lição então para o povo brasileiro, de que é necessário que o povo exerça o seu poder. De que forma? Nas ruas. Olha o exemplo que a população chilena deu para a América Latina. Fez pressão, reivindicou, não aguentava mais o sofrimento e agora está o governo revendo uma série de medidas para contornar o problema da desigualdade chilena. Então, o brasileiro tem que acordar. O brasileiro deve se manifestar e deve ganhar as ruas em defesa do seu país e dos seus direitos. Fica a lição, portanto, aí que a população chilena nos deu
e o convite a que todos nós possamos acordar desse estado de sono profundo e de sonhos com a implantação de um programa neoliberal nesse país que não vai resolver nossos problemas. Muito ao contrário, irá agravar a já enorme desigualdade do Brasil. Forte abraço a todos e até a próxima.